E olha eu. Toma. Olha eu, toma. Você vai olhar eu, toma, vai? Eu vou fazer uma bagunça na igreja. Vou fazer uma bagunça lá. Ficou aí pra lá. Vou lá fora. Vou lá fora. Vou cantar. Vou cantar com a criançada. Olha a Charlie. Oi, neném. A criança não sabe. Deixa ela olhar pro Charlie, ele quer tirar foto dela rindo. Olha lá o Charlie. Fala oi, Charlie. Deixa ele tirar foto dela rindo. Manu, quer ver? Fala com ela, Charlie, que daí ela dá risada. Amor. Aqui, aqui. Nossa, Chama pra ela, Charlie. Tanta gente Chama chamando. ela, Charlie. Oi, bebê. Ai, que linda. Ai, que sorriso maravilhoso. Oi, Manu. Oi, Manu. Oi, Manu.